Britney Spears lançou nos últimos dias a sua autobiografia, e não é um exagero dizer que essa é como uma ressurreição para ela. Britney escreveu um livro chamado A Mulher em Mim. Isso não é à toa. Ela diz que tenta resgatar a sua feminilidade, que foi roubada nos últimos anos. Justamente por ser mulher, Britney foi do céu ao inferno. Ela foi vítima de uma máquina que é capaz de fazer com que mulheres sejam amadas e adoradas, mas também destruídas quando elas não correspondem ao que se espera que uma mulher seja. Um dos exemplos é o seu relacionamento com Justin Timberlake. Britney conta que ele traía ela várias vezes, mas que ela preferia ignorar. Até que Britney beijou outro cara e contou para Justin o que aconteceu. Isso foi o suficiente para ele destruir a sua imagem quando eles terminaram o relacionamento. O que até então era esquecido voltou à tona e Justin usou o machismo da mídia e da opinião pública para colocar todos contra ela e construir uma imagem de megera, uma mulher que era uma ameaça, que era sexualmente voraz. Até porque Britney mantinha uma imagem de que era virgem. Até então não tinha revelado, não dava a entender que tinha uma vida sexual ativa. Essa era uma estratégia da sua equipe de marketing na época, justamente porque o que se esperava de uma mulher jovem naquele período? Que ela fosse virgem. Bom, Justin Timberlake fez questão de contar a todos que Britney não era mais virgem, novamente usando o machismo contra Britney. Não era só uma questão de fofoca, era uma estratégia que envolvia o fato dela ser mulher. Bom, e essa imagem de que Britney era como uma ameaça, ela se estendeu por muitos anos. Quando Britney estava disputando a guarda dos seus filhos, os paparazzi seguiam ela insanamente e tentavam buscar imagens de que ela era uma mulher descontrolada, gorda e em declínio. Bom, Britney estava vivendo apenas o que era o pós-parto de 2 bebês. E como toda mulher, estava cansada, exausta, não estava deslumbrante o tempo todo. Mas essa imagem parecia uma afronta para a mídia na época. E aí, depois disso, Britney também foi julgada por ter o seu momento festeira, por beber, por ser uma mulher livre. E o seu pai se aproveitou disso, dessa imagem de que Britney estava em descontrole, que ela era uma ameaça, e conseguiu a sua tutela. Ele convenceu a justiça de que Britney não era capaz de cuidar de si mesma, nem dos seus negócios e da sua fortuna. Isso fez com que Britney vivesse numa prisão durante anos, porque o que a tutela poderia ser um espaço de cuidado, mas foi justamente uma forma dela ser explorada, porque mesmo sendo considerada inapta para cuidar de si, Britney era capaz de fazer shows durante anos e de render lucros para a sua empresa que o seu pai geria, chegando num ponto que o seu pai ganhou mais dinheiro do que ela depois da tutela. Tudo isso aconteceu justamente porque a sociedade, a justiça, a imprensa, todos estavam convencidos de que Britney era uma mulher louca, de que Britney estava descontrolada. E Britney era apenas uma mulher que estava indo contra o que se esperava que uma mulher fosse. Essa tutela chegou ao fim depois de 13 anos. E graças muito aos fãs dela, que foram os únicos que enxergaram que Britney estava sob uma tutela duvidosa e lutaram pelo Free Britney. Depois do livro, de todos esses relatos que Britney faz, é um milagre ver que ela ainda está viva.